Alô pessoal, mais um podcast da Mr. Wiz. Estamos aqui mais uma vez, né, com um conteúdo importantíssimo e muito especial para o episódio de hoje. É um especial de Dia das Mães e estamos com convidados muito especiais, né? A gente está aqui com a Cibele Medrado, uma grande amiga que eu tenho o prazer de acompanhar aí um pouco da trajetória dela. Conheci há 2 anos mais ou menos a Cibele e hoje o Daniel está aqui com ela também para poder fazer essa homenagem para o Dia das Mães. E eu falo, conhecer pessoas, conhecer histórias é muito importante para a vida da gente, porque são experiências que a gente troca. Então, a Cibele é casada com o Silvio, mãe do Daniel e sócia e proprietária da Mecanicar Soluções Automotivas. A Cibele é apaixonada pela família, ela adora curtir momentos em casa, aproveitar os dias do sítio e trocar experiências com mulheres empreendedoras. Assim que o poder do coletivo transforma, e é isso que inspira todos os dias. Palavras da Cibele. Já o Daniel é um menino cheio de energia e carinho, ama sair com os amigos, pedalar pela vizinhança, assistir vídeos e se divertir com os videogames. Super família, ele valoriza o bem-estar e o estar perto de quem ama e vive rodeado de afeto e boas companhias. Obrigado pela presença de vocês, é um prazer ter vocês aqui, é uma alegria ter vocês aqui compartilhando esse momento com a gente. E eu queria saber de vocês agora como é estar participando de um primeiro podcast mãe e filho, se vocês já imaginaram algum dia na vida estar fazendo um programa juntos. Então é novidade, né, Dan? Completamente. Na realidade eu já fui em alguns podcasts, né? Já participei, mas junto com o Daniel é a primeira vez. Então pra gente é novidade. Minha mãe falou esses dias, terça-feira, eu acho que eu vim pra cá, eu fiquei um pouquinho assustado, assim, com um pouquinho de medo, mas tá tudo bem. Eu falei, você tem um compromisso sexta-feira, 4h30. E é isso aí. A gente vence essas timidez, né? E cada vez mais a gente vai fazendo isso com mais tranquilidade, né? Que seja o primeiro de muitos, né? Para trazer novidades, para trazer conteúdo e que esse espaço esteja sempre aberto para vocês, tá bom? Então vamos lá. Cibele, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como empreendedora, como mãe. Me conta aí um pouquinho dessa trajetória sua aí ao longo da sua vida e também após o nascimento do Daniel. Então eu falo que a minha gestação foi um divisor de águas, né? Eu na realidade eu tive uma formação toda na área comercial, trabalhei por mais de 15 anos em empresas multinacionais, né? Eu era gerente de vendas, então trabalhei na TIM, na Claro, na Vivo, Oi. Tive uma passagem breve pela Eldora, fui supervisora, também pela Avon. E na realidade quando eu engravidei do Daniel, eu tinha uma vida muito louca, meu telefone tocava muito, nem tinha WhatsApp, eu imagino se fosse hoje. Hoje eu falo com as pessoas que eu tenho certeza que eu tive síndrome de burnout, mas naquela época não tinha diagnóstico, né? E aí logo depois do nascimento do Daniel, eu tive uma reunião em Belo Horizonte, logo que eu voltei, né, da minha licença maternidade, e eu fiquei uma semana fora e o Daniel dormiu cheirando minha camisola. Isso pra mim foi assim, super pesado, né? Logo, perto de voltar para a empresa, eu já tinha essa dor de ter que voltar. E aí eu lembro que uma semana antes de voltar a trabalhar, meu gerente ligou e falou: Cibele, você tá com saudade? Eu falei: eu tô não. Você quer a verdade? E aí eu falei com o meu marido, falei com o Silvio, falei: a gente vai ter que mudar essa rota, essa trajetória, né? Acho que eu quero ter uma vida de qualidade com meu filho, eu quero ter mais tempo com ele. E aí então eu pensei, por que não a gente investir no nosso negócio, né? Eu uniria a minha experiência comercial e o talento dele, né? Que ele, na realidade, herdou do pai a profissão e a habilidade como mecânico. O Silvio nessa época já era mecânico. Já era mecânico, mas ele trabalhava de forma totalmente informal na garagem da casa do pai, né? E aí eu tava até na segunda-feira no Sebrae e brinquei e falei com o pessoal, falei: gente, crença arrebenta com a gente, né? O meu sogro, ele colocava uma galinha para comer os escorpiões que tinham na garagem. Então daí você imagina o ambiente, né, que a gente fala até insalubre, né?
E assim, a gente trabalhar essa crença de um espaço como oficina mecânica organizado, com processos, é realmente uma luta muito grande. Desafiador. Super desafiador. E aí, logo que eu retornei a trabalhar na empresa, o Daniel pequeno, e eu falei com o Silvio, então vamos montar uma oficina, né? A gente formaliza o negócio, então eu fui no banco, a gente pegou empréstimo, alugamos um galpão e ele começou a trabalhar. Até então, era um espaço que você chegava lá, você era atendido só pelo mecânico, né? Então ele pagava conta, ele comprava peça, ele fazia tudo. E aí, 5 anos, uns 5, 6 anos atrás, eu decidi então ficar mesmo na Mecanicar, né? Eu acho que a Mecanicar foi um sonho mais meu do que dele, sabe? Assim, essa vontade de ter um tempo para si, né? Eu não romantizo o empreendedorismo, Nanda, eu acho pesado, sim, né? Eu acho que é para quem tem estômago. Porque você a todo momento, você está testando o seu negócio, você está revendo sua rota, né? Você está lidando com pessoas, principalmente a gente que presta serviço. Então muitas vezes você constrói um profissional e daqui a pouco ele sai. E aí você tem que começar tudo de novo, com otimismo e deixando o seu negócio, né? Porque a sua relação forte é com o cliente. O cliente não vai no seu funcionário, ele vai em você, né? É o seu nome que tá, é o nome da sua empresa. Sim, eu falo que as coisas mais importantes para os meus funcionários é a nossa reputação. Porque o dinheiro você pode até perder, mas a reputação você tem que segurar ela aí. Então a gente está aí no mercado, está com 15 anos. Então praticamente o tempo aí de 14 anos aí que a gente vem sonhando aí com a Mecanicar, e de 5 anos para lá que eu comecei a ficar mais empresa, né, que eu comecei a entender como era um funcionamento de uma oficina mecânica, é que a gente começou a mudar os processos. E aí trabalhar com o marido hoje é mais fácil, mas no início era uma luta. Sim. Aí às vezes as mulheres perguntam, Sibeli, como é que você fez? Como é que dá certo? Eu falei, no início eu brigava, agora não, agora eu namoro. Eu namoro e tá tudo certo. Tá tudo certo, resolve tudo, né? E aí a gente vai aprendendo, né? Eu acho que essa maturidade também que tem, né? Da gente poder, mesmo você tendo o seu marido como sócio, você entender o papel de cada um, isso está muito bem definido. Sim. Você fazer reuniões no horário comercial e não dentro de casa, né? Para você não carregar, porque a gente carrega de certa forma. Eu tinha um gerente que ele falava assim, você chegou aqui, você pega seus problemas e eles estão lá. Não tá, gente, o problema tá com a gente, né? Mas é como a gente lida com ele, é que faz com que a gente melhore e a gente suporte o processo. Então a gente está aí no mercado, né, tentando levar para o cliente não só um reparo, mas uma experiência positiva, porque as pessoas sempre têm a impressão de que elas vão na oficina mecânica e que elas vão ser enganadas. Sim. Então todo momento a gente tem refinado, né, o nosso discurso, as nossas informações, até para que as pessoas entendam também que nós não somos subemprego. Você chega lá, né? Tem uma formação por trás, tem um investimento, tem um custo, né? Você treina equipe, você remunera, você paga imposto. Então isso também a gente também informa para o mercado para a gente conseguir estar mais profissional, né? Importantíssimo. E eu conheci a Mecanicar e fiquei impressionada com a organização. E eu acho que esse toque feminino dentro de uma mecânica, assim, eu nunca tinha visto, né? E hoje, quando eu vejo você falando da Mecanicar com tanta propriedade, desmistifica, né, esse setor e abre possibilidades para outras mulheres. Sim. Que às vezes têm afinidade com o setor, mas acha, né, acredita que não é possível. Né? Então, Sibeli está aqui para provar que é possível, viu? É isso aí. Daniel, vendo sua mãe contar toda essa história, né, sobre, né, a trajetória dela aí para entrar no empreendedorismo, veio de multinacionais, veio de grandes empresas, o que você vê sua mãe, né, nesse ritmo de sair de multinacionais para empreender, principalmente para poder tentar conciliar empresa e família e cuidar também de você? No início eu achei, tipo assim, no início minha mãe não ficava tanto em casa, ela saía, acho que ficava uma semana em casa, outra semana viajando, era uma coisa assim. E aí eu lembro que depois de um tempo minha mãe foi ficando um pouquinho mais em casa e tal, porque eu não tinha muita noção, não. Eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade. Então conforme o tempo foi passando eu fui tendo mais noção do que ia acontecendo. E fui tendo mais noção da minha mãe mais na oficina. Por exemplo, dias que eu ficava só com a empregadora de casa, eu não ficava tanto com ela porque ela ia pro
trabalho, e eu percebo que antes era uma coisa muito mais estressante para ela. Antes ela ficava muito mais estressada, muito mais pilhada com essas coisas e levava muita coisa para casa. Hoje eu percebo que é muito mais relaxado, esse negócio com a oficina e tal, muito melhor do que antes. Antes era muito bagunçado, hoje em dia é mais leve, né? Ai. E esse negócio dela se envolver com a oficina foi uma coisa muito boa, porque eu não teria tanto convívio com ela como eu tenho hoje em dia, né? Te dá a possibilidade de estar mais perto da sua mãe, né? Que é muito importante, a com questão familiar, né? E já entrando nesse assunto, como que é, né? Conta pra gente. Administrar casa, família, empresa, como é que é isso na vida da Cibele? Porque eu sei que não é só a mecanicar. Não. Para quem não sabe, a Cibele tem outros projetos, está à frente de vários projetos, né? Sim. Na Câmara da Mulher, sempre envolvida ali com o Sebrae, em feiras, em eventos fora da cidade. Conta pra gente como é que é isso, Cibele. Então, eu falo que acho que todas nós, assim, para quem pode, porque a gente é privilegiada, Nanda. Então, assim, é ter uma rede de apoio, né? E você ter um marido parceiro, né? Então, o Silvio é o meu parceiro. Então a gente consegue ceder um lado para o outro, né? A gente equilibra as nossas relações, as tarefas em casa, né? Eu tenho a minha mãe que é idosa, mora comigo, então em alguns momentos eu não estou na empresa fisicamente, mas eu estou sempre pensando em algo para trazer melhoria para a empresa. Então acho que ter essa rede de apoio, conseguir ter esse bom parceiro, esse bom companheiro ajuda demais, né? A gente vê que muitas mulheres têm uma sobrecarga, e aí eu não estou falando ainda que a gente não tem a sobrecarga, né? Mas quando você consegue equilibrar, eu acho que também vem muito da construção da nossa relação, né? Sim. Quando a gente se casou, eu sempre trabalhei. Então, assim, a gente sempre compartilhou. Lá em casa, quem faz comida é Silvio. Silvio é o cozinheiro, gente. Eu posso compartilhar a mesma coisa. Então, assim, ele gosta de ir pra cozinha. Então, ele é muito colaborativo, é muito meu amigo. Então, acho que isso facilita bastante. Quando você fala, né, nessa rede de apoio e para várias pessoas, quando a gente fala de rede de apoio, a pessoa imagina muitas pessoas, né? E na maioria das vezes não é. Eu lembro de uma época que, na época eu morava fora daqui, que eu morava em Divinópolis, era só eu, meu marido e minha filha pequena. Então era nós por nós mesmos. E ainda essa semana eu falei com minha filha, nós somos o pilar dessa família. Se alguém tiver com algum problema, né, essa família vai estar com problema, uma perna vai estar manca, né? Então essa questão da gente também cuidar da família e ter esse olhar de que cada um tem um papel muito importante dentro da família é, assim, essencial para que as coisas deem certo, tanto dentro da empresa como dentro de casa, né? Com certeza. Daniel, sua mãe falou de rede de apoio, né, para poder cuidar de tudo. Então, sua mãe nessas viagens, representando a Câmara da Mulher, em eventos, né? Como é que você divide aí, qual é a tática sua e seu pai para poder suprir, né, a ausência, a correria dela? Me conta um pouquinho. Depende muito. Tem dia que ela fica o dia todo em casa, tem dia que ela passa a tarde na oficina e só volta à noite. Mas na maioria das vezes é bem tranquilo. Tem dia que ela vai para evento e volta mais tarde da noite, fica só eu e meu pai em casa. Mas sempre é uma coisa muito relaxada lá em casa, muito tipo assim, meu pai vai lá, faz a comida e tal, tranquilo. Você dá uma ajuda, vai ali, lava a vasilha, faz alguma coisa, Daniel? É assim, eu falei com ele que fim de semana, sábado e domingo eu não lavo vasilha, quem lava é Daniel. Aí lava mesmo, ai mãe, eu falo, meu filho do céu, colabora, nós vamos colaborar aqui. Nós somos uma família. Tá certíssimo. Então, essa gestão de tempo e bem-estar e organização da família é muito bem definida entre vocês, né? O momento do lazer, o momento do trabalho, sim, né? A dedicação para a família, a dedicação no trabalho. Então, é bem resolvido dentro da família, né? Sim. E o Silvio, como que ele lidar com essa mulher aí que faz esse tanto de coisa ao mesmo tempo? O Silvio é muito engraçado. Segunda-feira, foi segunda ou terça, eu fui no Sebrae, né? Aí eu cheguei e já tava dormindo, porque o Daniel que me espera, ele deita e dorme. O Daniel que abre o portão, fala, mãe, eu não vou deitar enquanto você não chegar. Eu falo, graças. E aí ele falou comigo no outro dia de manhã, que hora você chegou? Ah, meu bem, eu cheguei era 10h30, porque o negócio estendeu, foi muito legal. 10h30, 11 horas. Eu achei que você tava no barzinho com as suas amigas. Eu falei, não, meu bem, eu não tava no barzinho, eu tava no Sebrae.
Então, assim, acho que a gente tem uma afinidade tão grande, uma intimidade, uma relação de confiança tão boa, né? Porque isso é raro. Sim. Né? Assim, você ouvir seu marido falando, você estava no barzinho de forma normal, quer dizer, é uma relação de confiança tão grande, de 22 anos juntos, de casado, que a gente meio que se entende sempre, né? Então eu preciso fazer isso, até porque eu falo com ele, o meu desenvolvimento é o desenvolvimento da família toda. Então acho que quando você entende que quando o Daniel se desenvolve, eu faço com que ele seja um ser humano independente, né? E que isso gera uma harmonia na nossa família. Então, né, ele estar hoje aqui, né, na escola, ele estar, para mim, é muito importante, porque eu vejo que é o desenvolver um homem, né, para o futuro, melhor, uma pessoa com bons valores, né, bem resolvida. Exatamente. E eu acho muito importante essa questão do olhar nosso para os filhos. A gente nasce eles falam que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E quando nasce uma empreendedora, nasce a culpa dobrada, porque o tempo nosso fica corrido, a gente fica o tempo todo pensando, mas o tempo que eu estou aqui trabalhando, eu podia estar em casa com minha família, com meu filho, fazendo alguma coisa, passeando. E quando a gente empreende, as pessoas têm o engano de achar que a gente é dono do tempo da gente, mas na verdade a gente deixa de ser dono do tempo, que a empresa começa a ser dono do tempo da gente, né? Principalmente o início das empresas, né? Em qualquer momento ali você tem que estar presente, você tem que estar resolvendo, você está ali fazendo um equilíbrio de pratos, né? Então, nesse momento de culpa, né? Porque em alguns momentos isso acontece comigo, mas e com você? Já viveu esse momento de achar que não tá demais, eu vou dar uma freada, estou muito envolvida em muitos projetos, como que é isso? Com certeza, Nanda, a gente tem, né? Porque assim, o tempo não volta, o tempo não volta. Quando eu trabalhei em empresas grandes, né, mesmo não sendo empreendedora, eu tinha muita culpa, eu carregava um piano nas costas, assim, porque eu achava que não era isso que eu tinha, que eu era uma boa tia, por que eu não ia ser uma boa mãe, né? Porque aí a maternidade chegou para mim e eu vivi os conflitos de não conseguir dar o tempo necessário para ele, o carinho e a atenção, porque eu vim da área de vendas e quem está na área de vendas, enquanto não bate meta, não tem jeito. E aí foi ativado um chip na minha cabeça de que eu tenho que bater meta de qualquer jeito, até hoje, eu tenho que destravar um pouco, assim, né? Ser mais, me acolher mais, né? Não ser tão assertiva. E aí essa história de mobilizar mulheres, né, empreendedoras, de estar na oficina hoje com um grande desafio, porque na realidade eu não sou técnica, né? Eu tenho a visão de gestão. Então hoje eu tenho que conversar com a minha equipe de forma que eles entendam o que eu quero, mesmo eu não sendo a técnica do pátio, que faz, que resolve, né? Que atende o cliente de forma direta. Mas eu estou nos bastidores entendendo de forma como cliente. Então quando chega algum cliente, fala, o cliente reclamou, eu falo, por que ele reclamou? Em qual momento a gente errou na comunicação? Porque ele não tem obrigação de entender como funciona o nosso processo aqui. Para ele é o carro dele, que custa 80, 100 mil, ele não precisa entender o meu, né? Ele quer que valor que você entrega para que ele volte, para que ele esteja com a gente, né? Que é uma relação muito, né, assim, que a gente tenta estar sempre fortalecendo na confiança. Mas hoje eu acredito assim que hoje eu e Daniel, eu sempre falo com ele, né? Nós somos bons amigos, né? Então a gente compartilha as coisas, ele chega para mim, né, Dan? É lógico que talvez não conte tudo, tá tudo certo, né? Que adolescente, de vez em quando, se eu fala assim, eu falo, meu bem, é isso. Ele fala assim, Bel, você também já foi adolescente, você tem que falar tudo. Eu não vou pra mamãe. Porque tem a intimidade, né? Porque antes de ser meu filho, ele é um ser humano. Então ele tem a intimidade, ele tem as particularidades dele, né? Mas sempre que algo acontece que eu entendo que seja relevante na vida dele, ele chega pra mim e fala, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Importante, né? Publicidade. Porque eu quero que ele seja meu amigo. Acho que o mais importante é isso. E o meu amigo com respeito, que tem hora que eu falo assim, pô, pera lá. Pisou na agora eu sou a mãe, então peraí, né? Pisou na bola. Então acho que a culpa a gente está administrando melhor. Eu acho que eu tô melhor, uma fase melhor com o Dan. Você tocou no assunto aí, né, de às vezes lidar ali com o colaborador, com a pessoa que está ali consertando os carros, tá resolvendo um problema do cliente. O que você acha em relação à maternidade
que você aplicou dentro da gestão da sua empresa? Eu acho que é ser menos impulsiva, sabe? Eu acho que é pensar mais antes de falar. Eu acho que a maternidade traz isso pra gente, desacelerar, sabe? Assim, eu lembro quando eu quis sair das operadoras, e eu lembro que meu gerente virou para mim e falou assim: Bélia, não posso te mandar embora. Como é que eu vou chegar para RH, você bate todas as metas? E eu, Nanda, eu só queria ir pra praça, comer pipoca, de chinelo. Sentada no banco. E eu não queria que meu telefone tocasse. Então, dali eu já comecei o processo de acelerar a minha mente, né? E toda essa vida. Então, hoje eu tento curtir mais estando presente. Mesmo achando que a internet deixa a gente muito pirado, que tem hora que a gente não está tão próximo, porque a gente está mais dentro da internet do que fisicamente. Sim. Mas eu valorizo quando o Daniel volta da escola, quando eu vejo ele dormindo em casa, né? Quando ele me pede algo para fazer, mas que eu quero saber onde ele está, né? Até para a segurança dele, para mim também ficar tranquila. Então, assim, hoje eu vejo que a maternidade me deu essa sensatez, assim, sabe? De ser menos incisiva, ser mais amena, assim, ver que tem um ser humano ali que também está precisando ser desenvolvido, sabe? Beleza. E o inverso? O que você já aprendeu no empreendedorismo, dentro da empresa, que você já aplicou em casa, na educação do Daniel? Todos nós, eu falo, nós somos educados e treinados. Sim. Né? A gente ensina os nossos filhos a dar bom dia, a dar boa tarde, a falar obrigado, né? Então, eu acho que o empreendedorismo me ensinou e me fez olhar para isso com o Daniel, né? Então, assim, para que eu treine ele de certa forma, né? E é lógico que com afeto e com amor, mas para que ele consiga aplicar as coisas boas que ele tem, né? Para o mundo, para o mercado, para as relações. Então, até quando a gente faz as orações, eu peço sempre a Deus para que Deus faça com que ele faça boas escolhas, para que ele tenha bons valores e para que ele seja um bom homem, né? E que ele faça algo que ele seja feliz, mas que ele também pense também no esforço. O tamanho do seu esforço é o tamanho da sua recompensa, né? Se você se esforça pouco, sua recompensa é menor. Se você se esforça mais, a sua recompensa é maior. Isso leva tempo e tá tudo certo. Então, acho que, e quando você fala assim, né, Nanda, você tá grávida, são 9 meses, esse tempo de formação de um filho, né? E aí a gente está sempre em formação. Então, toda hora você tá ali chamando e falando: peraí, vem cá, vamos conversar, né? O que está acontecendo, o que precisa melhorar? E a gente também pensar que a gente tem que ser referência. Sim. Porque acho que o exemplo é o que ganha, inclusive quando a gente olha para os nossos colaboradores, né? Exatamente. Os filhos sempre miram em alguém, né? E que seja a gente, né? Que a gente seja o exemplo para eles. Mesmo a gente tendo as nossas falhas, mas que de certa forma ele tenha bons exemplos, assim, né? Acho que é isso. É importante você falar isso, porque hoje no mundo virtual é muito fácil os meninos se identificarem com várias pessoas que muitas vezes não é especialista em nada, não tem nada, né? Eles admiram aquela pessoa só pelo aquele contato da rede social. E isso está se tornando cada vez mais frequente, né? Então, nós, enquanto pais, né, mães e pais, a gente tem que ter esse olhar com muito cuidado, porque até determinada idade, você percebe, eu tenho certeza que isso deve ter acontecido com você, com o Daniel também. O filho, ele olha pra gente, ele imita a gente em cada coisa que a gente faz. Aí dá aquela viradinha assim na pré-adolescência, que aí ele começa a perder a referência sua e aí ele começa a imitar o de fora. Então ele já chega com uma conversa diferente de um colega, um trejeito do outro, um prender de cabelo diferente, um corte de cabelo diferente, e aí é o cuidado, aí é a identidade dele que está se formando, mas aí é a preocupação com qual o conteúdo, quais são as pessoas, quem que está em volta dele, para que seja um meio saudável, né? Então acho que isso é muito importante. E por isso que eu acho que a nossa missão, né, enquanto pais, é ocupar os nossos filhos
em bons lugares. Sim. Né? Então seu filho está o tempo inteiro na internet e tá tudo certo ele tá na internet, porque na nossa época era televisão. Sim. Então, quer dizer, de tempo em tempo as coisas mudam. Hoje a gente fala muito assim, na minha época, eu lembro que a minha mãe fazia isso, na minha época, e é isso mesmo. Então, assim, é uma nova geração. É diferente, eles pensam diferente, eles vivem diferente, mas os valores, você não pode se perder nos valores, né? Sim, com certeza. Isso é o mais importante. Então, com o Dan eu falo com ele, vai pra academia, né? Vem pra escola, porque você vai ocupar a sua mente com coisas saudáveis, né? Que é pra você, não é pra mim, é pra ele, entendeu? A gestão do tempo deles é muito importante, né, Cibele? Daniel, sua mãe falou um monte de coisa legal aqui, né? Principalmente dessa trajetória ali dentro da empresa, do impacto que ela utiliza no empreendedorismo dentro de casa com você e de casa dentro da empresa. O que o trabalho da sua mãe, né, como empreendedora, né, essa mulher forte, essa mulher que resolve um monte de coisa, o que isso impacta na sua vida? Qual é a imagem que você tem da Cibele empreendedora e também mãe, né? Qual é o exemplo que você tira dela e que você pode contar pra gente? Eu acho que esse negócio de ser empreendedor passa uma imagem muito forte, sabe? Muita perseverança. Uma pessoa que passou por muita coisa, que vai passar por muita coisa, porque com certeza absoluta não é nem um pouco fácil. Você tem que tirar a ideia da sua cabeça e poder fazer alguma coisa, para você poder arranjar alguma coisa, e é muita complicação que passa. Então, quando você pensa em uma pessoa empreendedora, como minha mãe, eu acho que você pensa em uma pessoa forte, uma pessoa perseverante, uma pessoa resiliente. E é isso mesmo, né, Cibele? O empreendedorismo traz isso para a vida da gente, a criatividade, a resiliência, momentos difíceis em encarar aquilo que faz parte do processo. Sim. E Daniel, você está tendo uma perspectiva linda de sua mãe. Percebe-se que há uma cumplicidade aí muito legal. Eu fico muito feliz mesmo. Me conta, mudando um pouquinho de assunto, com sua mãe no dia a dia, como é que são os momentos de diversão? O que vocês fazem para se distrair? Como que é ali em casa? Sem falar de trabalho, como é que é a relação de sua mãe em casa? Sua mãe é brincalhona? Vocês brincam muito? Fazem muita brincadeira? Como é que é? Na maioria das vezes, eu estou no computador ali, eu vou passar e a gente fica conversando. Por exemplo, à noite, que é quando tá todo mundo em casa, fica eu, meu pai, minha mãe, todo mundo conversando ali, fazendo piada, rindo, assistindo filme, série, essas coisas. Que é nosso tempinho ali, que é sempre à noite. Quando eu saio ali do computador, paro de jogar ali, eu vou... Aí deita na cama, no meio dos dois, aí começa as conversas, né? Contar com massagem no pé, ele faz no meu, eu faço nas costas. Uma pergunta, né, Dani? Isso é muito bom, muito legal. Daniel, o que você mais admira na sua mãe? Eu acho que a força mesmo, a perseverança dela. Eu acho que ela é uma pessoa muito resiliente, muito focada naquilo ali que ela está fazendo. Não se distrai muito, entendeu? Se ela está fazendo alguma coisa, ela não vai desviar daquilo por nada. Vai continuar firme naquilo ali até aquilo ali dar certo. Sua mãe é de reclamar muito? Eu acho que eu sou ótima. Depende da semana. Depende do dia. Depende dos hormônios. Do dia, né? É isso mesmo. Aqui, uma história especial, assim, para vocês dois. Me conta, Daniel, uma história que você lembra que foi especial com sua mãe. Depois eu quero que sua mãe me conta uma história especial. Uma história especial? Aí complicou. Uma viagem, algo engraçado que aconteceu com vocês. Às vezes pode ser a mesma história. Tem aquela da viagem que a gente fez pra Curitiba, do bicho correr atrás de nós. Isso foi lá foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte? Foi perto de Macacos. Foi uma história, a gente estava num zoológico? Não era um zoológico, a gente estava na realidade numa pousada. E aí, se o que conta essa história, a gente morre de rir. E Dan era pequenininho, e a gente tinha uma avestruz, era uma vaca, pastando, aquelas hotéis fazendas, né? Uhum. E aí eu lembro que a gente saiu pra ir pra piscina, né? E a vaca pegou, olhou pra cima e chegou assim, eu acho que essa vaca me acusa a gente. Eu falei, mentira, meu Deus, não é possível. Vem, pois ela veio, eu só lembro que a gente entrou dentro do carro, a gente deu muita gargalhada, assim, de episódio
episódios engraçados, né, diferentes, que eu nunca vi uma vaca correr atrás de uma família, né? No hotel fazenda, né? Ter cuidado com a palavra, né? Mas assim, a gente tem muitos momentos legais, assim. Eu tenho um sítio próximo aqui e o Daniel foi um menino criado pintando muito. Eu sempre estimulei a levar caixa de papelão, pintar muito, né? Eu acho que ele tem até a habilidade manual do pai na habilidade, assim, de desmontar coisas, de montar, de brincar na terra. Então eu falo que ele é um menino da internet, mas ele é um menino meio raiz, assim. A gente sempre fez questão. A pandemia foi uma época que eu optei por ficar mais isolada por causa da minha mãe, né, que ela é idosa. E aí a gente ia muito pro sítio. Então a gente via muitos filmes juntos, piscina, terra, lama, tinta. Então acho que são assim momentos muito felizes que a gente tem. E o quanto foi importante ter um lugar para ir, né? Ficar porque a maioria ficou isolado, né? Ali dentro de casa. Foi meu refúgio, assim, para não ficar muito assim, né? Porque a gente já ficava muito acelerado, todo mundo muito tenso. Então, para mim, ir para o sítio, para mim, lá não tinha internet na época, que era maravilhoso. Então, a gente realmente estava curtindo a natureza. Que bom, muito legal. Agora, Daniel, eu queria que você falasse para mim, assim, o que você, dentro desse contexto todo, pra você definir sua mãe, né? Você já falou que sua mãe é uma pessoa forte, que você admira muito ela pela resiliência e tudo mais, mas se te falasse assim, Daniel, defina sua mãe em uma palavra. Doido. Forte. Sibeli, defina Daniel em uma palavra. Daniel é um menino de um bom coração. Daniel tem bons valores, sabe? Ele vive a diversidade dentro da escola em qualquer ambiente. Então ele se adapta às pessoas, eu acho isso maravilhoso. Ele consegue conviver com toda pessoa, assim, sem discriminação, sabe? Assim, é uma coisa dele, assim, sabe? Puro, assim, isso é muito legal. A gente forma os filhos para a sociedade, né? E saber que ele consegue, né? Que os nossos filhos conseguem estar em qualquer ambiente. Eu falo que hoje, né? Já de algum tempo, não só hoje, mas os filhos, a gente percebe os grupinhos que às vezes tem que fazer coisas para poder entrar, e aí se não tem um que fala assim, não, peraí, vem cá, vamos inserir fulano nesse grupo, porque ele, né, não merece ficar isolado, ninguém merece ficar isolado. Então essa construção dos filhos, ela é muito importante, né? Saber que a gente está construindo um ser humano que vai ficar numa sociedade, vai transformar aquela sociedade, pelo menos fazendo a parte dele para que seja melhor. Eu falo assim, sabe, Nanda? Uma amiga minha fala, o mundo não é sobre a gente. Ela fala, Bel, é sobre a gente. Eu falo assim, o mundo é grande, gigante, crenças, histórias, né? A gente vê continentes que vivem, né? Que vivem o que aprenderam, a cultura. E aí eu sempre falo com o Daniel assim, respeite todas as pessoas, seja amigo de todo mundo. A gente tem amigo para tudo. Né? Então, às vezes você tem um amigo que pinta o cabelo de azul, não é porque ele pinta o cabelo de azul que você vai pintar o cabelo de azul, mas você respeita e gosta dele dentro das qualidades e enxergando também os defeitos dele, porque tá tudo certo, porque a gente não vem só para ser bom ou mal, todo mundo tem uma fragilidade. Sim. Então é o que eu falo com ele assim, mas não significa também que todo mundo é seu amigo, né? Então a gente também tem que ter esse discernimento. Todos nós temos assim, eu conheço 20 pessoas, mas você sabe das 20 quem é que vai te ajudar no momento difícil, quem é que vai curtir com você no momento difícil, tá, no momento bom, tá tudo certo, né? Então essa conversa a gente tem bem as claras lá em casa. E é importante, muito importante. Sibeli, se você encontrasse a Sibeli de anos atrás, antes de ser mãe do Daniel, né, começando a sua carreira, depois, né, pensando no casamento ali, o que você diria, a Sibeli de hoje diria para a Sibeli lá no passado? Eu falaria para a Sibeli assim, não tenha medo, pode abandonar, né, sua carreira, seu salário, vai dar certo. Porque quando você trabalha, né, você é bem remunerado numa empresa, numa multinacional, onde você é reconhecido, e aí você falar assim, poxa, eu tô saindo, é doloroso, né? Eu falava que eu era toda tatuada vivo, porque eu amava trabalhar na empresa, mas eu sabia que a minha jornada ali não ia durar muito mais, porque já existia um desgaste, né? E aí eu tive muito medo, porque eu fui muito julgada, como
você está abandonando uma empresa dessa maravilhosa, estabilidade, né? Salário, né? Como que você vai sair, né? Então, assim, hoje eu olharia para a Cibele e falava assim, vai, porque eu não me arrependo. Eu falo que eu perdi financeiramente, sim, mas os ganhos que eu tenho com o Daniel não tem preço. Sim. Então, se hoje talvez eu estivesse na empresa, talvez financeiramente, talvez eu estivesse melhor, né? Em alguns momentos da minha vida, né? Mas assim, mas o ganho que eu tenho, familiar, de afeto, isso pra mim não tem preço. Então, acho que eu falaria, vai, pede conta, sem medo de ser feliz. E você traz aí, né, quando você traz essa perspectiva do poder equilibrar família e trabalho, é muito importante. Né? Porque quando você está, às vezes, né, empregada, eu falei, a gente não é dono do tempo da gente quando a gente é empresário, mas a gente pelo menos consegue reorganizar muita coisa para poder aproveitar a família. Então, de fato, acho que a coragem, né? Não tenha medo, vai em frente, porque é muito importante. A gente está aqui no Dia das Mães, né? Falando desse tema tão especial. E eu queria que, já ali perto de finalizar, eu queria que você deixasse um recado para essas mães que estão pensando em empreender, estão pensando largar os seus empregos, ou então que acabou de ter o neném, está com a dúvida se volta para o trabalho, se não volta, se fica em casa cuidando do neném. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essas mamães. Acho que a primeira coisa, assim, é a gente caminhar. Eu falo que caminhar é o mais importante, no caminho é que a gente vai encontrando as respostas. Então, às vezes a pessoa ela tem um emprego e ela não pode largar o emprego porque ela é o arrimo de família, ela não precisa largar o emprego, ela pode montar um plano B e aos poucos ela vai entendendo, né? Porque foi assim que eu fiz. Então, eu não saí de cara, né? Eu montei um projeto, eu fui no banco, eu financiei, eu montei uma estrutura, quer dizer assim, de certa forma eu tinha uma estrutura. Eu não fiz assim, saí, pronto, acabou. Eu fiz de uma forma que eu poderia viver muito mais simples, mas que eu poderia, né, comer, pagar minha conta de água, de luz e caminhar e entender o empreendedorismo. Porque a gente vê hoje, Nanda, assim, as pessoas estão muito imediatistas, né? Então você vive uma gestação de 9 meses para você ter um filho, né? Ele nasce, quanto tempo não demora para ele andar, para ele falar, né? E ele está no processo ainda de formação. E uma empresa é como um filho que você vai ter. Tem hora que o filho fica bonito, tem hora que ele fica feio, tem hora que ele adoece, vai para o CTI, volta, né? Quando a empresa vai para o CTI, você volta, analisa, calcula, dá o remédio, entende a dose, a medida, né? Pratica a humildade de pedir ajuda. Sim. Então, esse processo da maternidade, ele é muito próximo, né, com o empreender. Né? Você se vê fazendo coisas que você nunca imaginou, que talvez se você não tivesse empreendendo, não tivesse filho, jamais você iria se sujeitar dentro da nossa visão enquanto ser humano. Então acho que é ter esse colo com a gente e não perder o foco, caminhar. E no caminho você vai encontrando, na jornada que você vai encontrando as respostas, você vai encontrando as pessoas, você vai montando sua rede de apoio dentro do seu negócio, com a sua família. Então é você saber lidar isso com muita sensatez e tranquilidade, sem perder o foco. Entendi. Perfeito. E com meta, né, amiga? Porque sem meta ninguém vive. Exatamente. Eu falo que o negócio é como se tivesse um GPS. Você sabe aonde você quer chegar. Mas você já virou numa rua que o GPS vira assim, recalculando a rota? Isso aí. É um recalcular de rota muitas vezes. Você vai, volta no lugar que você começou, vai pra frente, anda mais um pouquinho até chegar no seu objetivo. E quando você chega no objetivo, você quer ir mais um pouquinho adiante e é muito importante isso. E como a gente já falou, né, as mães elas carregam essa culpa, né, do não estar presente. Mas eu falo uma coisa muito importante que o Daniel acabou de falar aqui nesse programa nosso, que é a admiração, a fortaleza, a resiliência. Então, mesmo que a gente muitas vezes não esteja em casa presente, os nossos filhos eles estão entendendo o nosso propósito, o nosso projeto e tendo admiração por tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, esse é o empreender. É dor e amor o tempo todo. Mas, Nanda, tem uma coisa que eu queria até deixar aqui, assim, a gente precisa aprender a ouvir, sabe? Sim.
do mesmo jeito que a gente tem que aprender a ouvir o mercado, a gente tem que aprender a ouvir os nossos filhos. Então a gente vê muito empreendedor que ele monta um negócio, ele acha o negócio dele maravilhoso, ele não está aberto para ouvir crítica, para ouvir recalcular a rota, não está aberto para mudança. Então, você tem um filho adolescente, então eu não vou obrigar ele em algumas coisas, né? Porque algumas coisas vão ser escolhas dele, mas eu vou direcionar, eu vou conversar, né? Eu vou orientar. Então, acho que esse ouvir hoje, até porque a internet tem hora que ela deixa a gente tão assim, parece que todo mundo tem fórmula, né? Milagrosa. Sim. Em busca, né? Vamos. Todo mundo tem a receita pronta. Que às vezes nem faz nada, tá dando receita, né? Então acho que esse ouvir também, ele é primordial, porque os nossos filhos, eles querem ser ouvidos, né? E às vezes, talvez as gerações passadas não faziam isso. Então acho que daqui pra frente a gente tomar esse caminho é mais fácil. Exatamente. Só pegando um gancho um pouquinho agora, abrindo um pequeno parêntese, Daniel é nosso aluno aqui na Mr. Wiz. E pra gente é muito importante ter esse momento com um aluno aqui. E nossa escola, ela é recente, ela é um bebezinho, tem 3 meses ainda que, né, que tá começando a caminhar aí. Eu queria que o Daniel falasse, né, um pouquinho do que é estar na Mr. Wiz hoje. Eu queria que você, Sibeli, também falasse, né, do conteúdo aí, do que o Daniel leva para vocês enquanto escola, enquanto habilidades, né? Que a gente não ensina só o inglês, nós somos uma escola de desenvolvimento de pessoas. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, só pegando um gancho aí um pouquinho no finalzinho aí do nosso programa. Eu acho a escola uma dinâmica muito interessante, muito importante para o desenvolvimento, porque tem a parte do inglês, né? Que você vai desenvolvendo ali, que vai ser muito importante no seu futuro, para você poder ter... Mas, sabe, por exemplo, em uma negociação com uma pessoa de fora, você tem ali, sabe como falar com ela. E tem a melhor parte, na minha opinião, que é a parte do empreendedorismo e da inteligência emocional, que é uma dinâmica muito boa, o professor é muito bom, eu gosto muito das aulas, e para mim é uma coisa muito importante, porque eu entendo muito mais do que sem as aulas. Eu entendo muito mais como é que funciona uma empresa, como é que abrir uma empresa, como é que funciona realmente todas essas coisas que na minha cabeça não existiam possibilidade de eu entender nunca na minha vida. Uma porta realmente para eu conseguir entender essas coisas, e junto com a inteligência emocional, que me ajuda a entender o autocontrole dessas coisas também. Que legal, e principalmente saber um pouquinho do mundo da sua mãe, né, e de seu pai, porque às vezes os filhos ficam ali só escutando a gente falar coisas do dia a dia, do cotidiano da empresa, e às vezes ficam ali, ai meu Deus, o que eles estão falando, qual que é o assunto da vez, né? Então, entender um pouco é muito importante, não é, Daniel? Está inserido hoje, eu tenho certeza que alguns assuntos abordados dentro de sala de aula você pode discutir com propriedade com sua mãe, não é verdade? Eu achei interessante quando ele veio na primeira aula, ele abriu a apostila, gente, propósito, tá ensinando, gente, eu aprendi isso, tem uns 3 anos que eu aprendi o que era isso, né? Então, assim, eu falei, nossa, que legal, né? Assim, a gente, na idade adulta, depois dos 40, a gente está falando disso em plataformas como o Sebrae, né? E você, né? Mentoras que a gente paga, e aí você vê o seu filho com 15 anos já entendendo sobre o que é o propósito, o que é a inteligência emocional, né? De como se comportar, de como reagir às situações. Então isso para mim eu acho assim maravilhoso. Eu acho que você desenvolver essas habilidades no Daniel, para mim, é a certeza de construir um adulto seguro. Sim. Né? Todo mundo tem as suas inseguranças, às vezes ele fala, ai mãe, eu tô com ansiedade. Eu falo, ansiedade é uma sensação do ser humano. Sim. A gente só tem que medir até que ponto ela está controlada e que ela não está. Né? Então, nós viemos no mundo, a gente sente a frustração e está tudo certo, contanto que você saiba reagir a ela. Então, eu vejo a escola aqui como um ambiente de potencializar de como o Daniel vai reagir ao mundo, de como ele vai reagir às coisas que estão externas, que eu e o Silvio não temos controle, porque esse controle vai ser só dele, né? Então, assim, para mim é um presente, né? Ele tá aqui, eu acho que eu falo com as mães, eu sou uma garota propaganda. Não, eu sei. Eu, inclusive, já ia te contratar para as vendas já. Meta para mim é uma coisa. Eu lembro quando eu cheguei na oficina e falei com o Silvio, nossa, você vai colocar meta? Ele disse, meta? Como assim? Não tem como fazer meta? Eu falei, tem como.
Então eu vejo a escola como uma oportunidade assim fantástica, porque é diferente eu falar. Ele ouvir de outros é melhor. Então, aonde ele escutaria isso? Sim. Né? Aonde ele escutaria isso? Então, assim, eu sempre sou incisiva com ele. Tá na hora de ir, né? Porque é importante você estar lá, né? Ocupe a sua mente com notícias, com informações saudáveis, né? Então, que é produtivo. Então, se a internet é um mundo de muitas coisas, a gente sabe que tem. Mas quando vem direcionado com uma metodologia, é completamente diferente. Então, eu já vejo nele algumas coisas, talvez nem ele perceba, mas a gente percebe até nas conversas, você vê que já está, né, plantando a sementinha, já está ali quase com um brotinho já, né? E é isso, eu acho que o intuito da escola mesmo é que a gente trabalha desde pequenininho já com a inteligência emocional. Com 7 anos a gente trabalha inteligência emocional, empreendedorismo, inglês, mas é tão significante quando você pega um aluno e pergunta para ele sobre controle de emoções, um aluno de 7 anos, e ele te responde: inteligência emocional, saber controlar as emoções. Tá, mas quais emoções? A ansiedade, a raiva, a felicidade, às vezes que é excessiva. Eles mesmos trazem essa questão do exaltar demais, ficar muito eufórico, né? E aí eles saberem explicar. Mas como é que controla isso? Respirando fundo, contando até 10. Se eu não conseguir, eu tenho que procurar um adulto. Então isso é muito significante, você pegar uma criança de 7 anos que está 3 meses na escola com a gente e já escutar isso dela. E aí os resultados eles vão aos poucos, né? Então a gente tem que ter todo aquele cuidado, a paciência de ver aquele ser humano se construindo, porque eu falo que aqui a gente dá o conhecimento, mas ele vai se construindo. Então eu fico muito feliz de escutar isso de você, Daniel, principalmente porque a gente teve alunos que ele trouxe também, né? Que foi referência, trouxe um amigo para poder estar estudando junto com a gente e não tem resposta melhor, né? E principalmente por gostar das nossas habilidades, que eu falo que é algo novo no mercado, não tem outra escola até então que ensina, e o nosso material é riquíssimo. Então aproveitar tudo que a escola tem para oferecer é fundamental. Muito obrigada. Daniel, agora para a gente encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem linda para sua mãe. Fale para ela, abra seu coração, conte tudo para ela, né, que você sente da admiração. Falar isso. Ele vai falar, vai abrir o coração dele. Eu te amo muito e você é uma pessoa muito importante para mim, que me ensinou muita coisa desde que eu nasci até agora, me ensinou muita coisa sobre tudo da vida, na maior parte do tempo. Muito bom. Obrigada, amor. Lindo, maravilhoso, é isso mesmo. Eu queria deixar a minha mensagem aqui de agradecimento, de carinho e dizer, Sibeli, que apesar do pouco tempo que eu te conheço, a gente não tem muitos encontros, mas desde a primeira vez que eu te conheci, eu enxerguei em você uma mulher que inspira muitas mulheres. E pode ter certeza que assim como você inspira muitas mulheres, eu tenho... hoje com esse bate-papo eu tive a certeza que seu filho tem a mesma visão que muitas mulheres têm de você. A admiração de uma mulher forte, de uma mulher que tem empatia, que quer levar conhecimento, que quer ajudar o próximo, que quer estar envolvida ali para poder fazer as coisas andarem. Então, além do agradecimento de estar aqui conosco, é o agradecimento por existir, por ser essa referência de pessoa aí na nossa sociedade, em relação à frente ali da Mecanicar, junto com o Silvio. Então, quero te dizer que você é uma mulher inspiradora, continue assim, viu? Como mãe agora, conhecendo um pouquinho mais, e como empresária também. Obrigada, para mim é um prazer, né? Eu acredito que a gente veio nesse mundo para deixar algo, né? Que a gente deixe bons legados, né? Que Daniel seja um bom fruto, né? Para ficar na terra aí, fazendo coisas boas para as pessoas, para ele. E que as pessoas possam, né, ter uma referência boa da gente. Eu acho que isso não tem preço. Sim, com certeza. Quer deixar aberto para você e para o Daniel, que quiserem deixar a rede social de vocês, da Mecanicar, para o pessoal seguir vocês, fica aberto o microfone. Então, a Mecanicar é Mecanicar,
né? CAE final, _ oficial, e o meu é cibele.medrado, Instagram, né? Cibele.medrado. Isso, é. E você, Daniel, qual que é a sua rede social para o pessoal te seguir lá? O meu Insta é medradosx, acho que é ponto underline. A gente vai anotar e vai colocar lá. Vocês vão ver aqui embaixo, a gente vai deixar tudo anotadinho. Nossa. Sibeli, vou deixar aqui um presentinho, um mimozinho, um kitzinho da Mr. Wiz para você colocar suas coisas, carregar seu notebook, anotar sua agenda. Que lindo, obrigada. É um mimozinho, espero que você goste, tá? Obrigada, com certeza. Já finalizando, pessoal, muito obrigada, Sibeli. Daniel, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Um presente pra gente com esse tema tão importante do Dia das Mães. Eu queria deixar aqui também um abraço para todas as mães que estão nos assistindo, para todas as mães que trouxeram seus filhos para a escola, para todas as mães que querem trazer os seus filhos para cá. Eu falo que não só o Dia das Mães é o Dia das Mães. Nós que somos mães somos a principal fonte de vida e de inspiração desse mundo. Então a nossa importância nesse mundo é muito grande. Então um abraço para todos vocês, um feliz Dia das Mães e que Deus proteja todas vocês. Um beijo, tchau, tchau.